Olá, bom dia pessoal, bom dia a todas e bom dia a todos. Professor Murilo aqui falando, tá? Espero que todos vocês aí estejam muito bem, na verdade. E nós estamos aí chegando então na reta final, né, do quarto bimestre e também desse ano letivo, né? E nessa reta final, né, além das atividades do diário de aprendizagem, nós temos o mês de novembro aí pela frente, né, que é praticamente o último mês aí mais relevante do nosso ano letivo, né? E nesse mês de novembro, vocês sabem, se comemora aí o mês da consciência negra, né? Por que o mês da consciência negra? Porque no dia 20 de novembro, que é um feriado, né, foi o dia aí, comemorado o aniversário de morte de Zumbi dos Palmares, né? Zumbi dos Palmares, que foi o líder do famoso Quilombo dos Palmares, né? Ou seja, o Zumbi aí ele é recuperado como um herói pelo movimento negro, porque ele, a sua luta, a sua posição, o próprio Quilombo dos Palmares representou aí uma luta pela liberdade e uma luta contra a escravidão da população negra no Brasil. Tudo bem? Então, pessoal, para a gente pensar um pouquinho, usar esse mês de novembro, né, para que nós façamos uma reflexão, possamos conhecer melhor o porquê da necessidade de termos um mês dedicado à consciência negra, né? O porquê o Zumbi é aí considerado uma grande personagem da história, um grande herói da luta pela liberdade contra a escravidão na história do nosso país, e a sua companheira também, né, a Dandara, né? Então, ao longo desse mês nós estamos aí fazendo um projeto, né, que vai aí contar com a colaboração de todas as disciplinas, para que nós possamos pensar juntos, conhecer e refletir sobre a cultura afro-brasileira aqui no Brasil e sobre a importância de nós realizarmos esse debate sobre a questão étnico-racial no nosso país. Tudo bem? Então, o que eu estou propondo para vocês, né, aqui na nossa disciplina de História? Eu vou, ao longo da semana que vem, lançar aí para vocês pequenos podcasts, tá? Abordando alguns assuntos que acredito que são importantes e que muitas vezes as pessoas têm dúvidas, né? Então, em um episódio eu vou falar sobre o que é racismo estrutural, que é um termo que vem sendo usado aí bastante nos jornais, tem aparecido mais, mas é importante que a gente compreenda o que significa esse termo, né? Racismo estrutural, porque a compreensão desse tema vai dar pra gente um salto na compreensão dessa questão do racismo, nessa questão étnico-racial no nosso país, né? Muitas vezes a maioria das pessoas, na verdade, acredita que o racismo ele se resume apenas a manifestações individuais de racismo ou a injúria racial. E nós vamos ver que não, que racismo estrutural é algo muito maior do que as manifestações individuais, ou seja, aquele indivíduo, né, criminoso que faz ofensas racistas a outra pessoa. Nós vamos ver que racismo estrutural é um sistema muito mais amplo de dominação e de subordinação de um grupo sobre o outro. Mas vocês vão conhecer melhor no áudio que eu vou mandar para vocês semana que vem. Vamos falar também, pessoal, vou explicar para vocês num outro momento, na semana que vem também, a diferença entre preconceito, discriminação e racismo. Porque muitas pessoas também confundem esses conceitos, essas ideias, e elas são diferentes entre si, né? Muitas pessoas sofrem preconceito, mas no Brasil, racismo, apenas a população negra que sofre. Então nós vamos saber quais são as diferenças entre essas três palavrinhas para vocês também conseguirem compreender melhor essa temática. E num outro momento nós vamos conversar um pouquinho a respeito aí da história do 20 de novembro, né? Por que afinal o 20 de novembro foi escolhido para ser o Dia da Consciência Negra? Por que nós vamos falar sobre isso? Porque muita gente fala sempre nesse mês, né? Tem aquele meme do Morgan Freeman, né? Que ele fala: não precisamos de um dia da consciência negra, e sim precisamos de um dia da consciência humana. Ou então outras pessoas falam assim: o dia que pararmos de falar sobre o racismo, ele desaparecerá, né? Nós vamos ver que essas ideias são equivocadas, né? Nós vamos ver então o porquê da importância e a história do 20 de novembro. Porque só com o conhecimento que a gente pode superar os nossos preconceitos, né, pessoal? Então a minha proposta na nossa disciplina de História é que vocês escolham biografias de personalidades negras, ou seja, homens e mulheres, negros e negras, que contribuíram para a história do Brasil ou que sejam uma referência para a população negra e para o próprio Brasil. Então vocês estão livres aí para escolher personalidades negras da história, personalidades negras
que ainda são vivas, né? Intelectuais, políticos, artistas, né? Pessoas que inspirem as pessoas, que tragam inspiração a outras pessoas, tá? E a ideia é que vocês gravem pequenos vídeos como esse que eu estou fazendo aqui, ou quem não quiser gravar vídeo, gravem pequenos áudios no celular, tá? Áudios no celular que nós vamos usar como se fossem podcasts. E me enviem, tá? O que vocês vão fazer nesse vídeo ou nesse áudio? Nesse vídeo e nesse áudio, vocês vão contar brevemente, coisa rápida, um vídeo ou um áudio de 2 a 5 minutos. A biografia, ou seja, a história dessa pessoa, desse personagem que você escolheu, né? Uma personalidade negra que você escolheu para contar para todo mundo a história dessa pessoa. Tá? Então conta lá resumidamente quem é essa pessoa e o porquê, na sua opinião, essa pessoa é importante para a representatividade negra em nosso país. Tá? Por que eu escolhi fazer essa atividade, galera? Porque um dos temas mais importantes nesse debate hoje em dia no Brasil é a questão da representatividade. Tá? Mas o que é de fato essa chamada representatividade? Vamos pensar juntos aqui. Tá? Num país aí que viveu 388 anos, né? Durante 388 anos de sua história. Lembrando que o total da nossa história são 520 anos, né? 1500, a chegada dos portugueses aqui, até 2020, são 520 anos. Desse total de tempo, 388 anos da nossa história foi marcado sobre a perversidade da escravidão. Isso representa, galera, que 75% do total da história do nosso país nós estivemos submetidos a esse regime. Isso quer dizer que a grande maioria do tempo da nossa história nós estivemos sob a escravidão, né? Ou seja, muita gente acha que mas a escravidão acabou faz tanto tempo, né? A escravidão foi um fato lá no passado. Não. Né? Quando a gente vê que 75% da nossa história é ocupada pela escravidão, nós temos uma noção de que ela é a estrutura, né, do país, e ela é uma parte muito importante, ou seja, a gente não superou esse legado ainda, né? É um passado que ainda não passou, tudo bem? Então, isso para dizer o seguinte, galera, que além das ofensas, né, e das discriminações que muitas pessoas sofrem, racistas hoje em dia no Brasil, existe um outro tipo de racismo no Brasil, que é um racismo silencioso, né? Mas ele que traz também muitos prejuízos aí para toda a sociedade, tá? Esse tipo de racismo silencioso é a não representatividade negra nos espaços de poder no Brasil, tá? Mas, como eu disse lá no áudio, para quem não ouviu, eu estou replicando aqui, né? Para a gente constatar essa não representatividade negra nos espaços de poder no Brasil, basta a gente fazer aquele famoso teste do pescoço, né? O que é o teste do pescoço? O teste do pescoço é o seguinte: você bota o seu pescoço para observar esses espaços de poder. Tá? E quais são esses espaços de poder, galera? Espaços de poder é o espaço da política, onde as pessoas que estão na política vão tomar as decisões do país. É o espaço da universidade, né? Quem que ocupa as universidades? E quem que está nas melhores universidades, nas universidades públicas do país, né? A maioria dessas pessoas são brancas ou são negras, né? Quem que ocupa os altos cargos empresariais, né? Quem que ocupa, né? Quem que aí aparece como as referências culturais da sociedade? Esses espaços, galera, política, universidade, cargos empresariais, essas referências todas são os chamados espaços de poder, porque são espaços de decisão, certo? Então o teste do pescoço, ele fala pra gente o seguinte: bote o seu pescoço para ver numa universidade qual é a porcentagem dos alunos da universidade que são negros e negras, né, na política. Então esse é o teste do pescoço. E dados estatísticos aí, não é opinião, é um fato, tá, estatístico, comprovam pra gente que a população negra é excluída desses espaços de poder, tá? E isso é uma consequência da desigualdade racial que vivemos desde os tempos da escravidão, tá? E essa não representatividade negra, essa não ocupação pela população negra desses espaços de poder, galera, não é uma questão individual, de eu tenho capacidade e o outro não. Não é uma questão individual, pois a escravidão, que ocupou aí 75% do total da nossa história, ela gerou um país marcado pela desigualdade racial, que ainda não foi superada, né? Se vocês pensarem que 75% do tempo da nossa história foi marcada pela escravidão, são 388 anos. A escravidão ela acaba apenas há pouco mais de 130 anos.
tá? Ou seja, galera, infelizmente no Brasil, brancos e negros não partem do mesmo ponto de largada na corrida da vida. Ou seja, o ponto de largada é desigual. Essa desigualdade, galera, e a falta aí de presença de negros e negras nas universidades, na política, nos altos cargos empresariais, gera uma crise de representatividade, em que a população negra não se vê representada nesses espaços, não se vê ocupando esses espaços. Para a gente constatar isso, né, ficar mais claro isso para a gente, basta a gente pegar outro dado estatístico também irrefutável. Vocês sabiam aí que a maioria da população do nosso país é uma população negra? Pois é, o Brasil, o nosso país, é o país com maior contingente de população negra fora da África no mundo. Claro que isso se deve aí, né, à escravidão. Agora, se mais de 50% da população do nosso país, o Brasil, é uma população negra, e a minoria da população é uma população branca, né? Onde que elas estão? Né? Se nós olhamos para os espaços de poder e elas não estão, em maioria, na universidade, na política, onde elas estão? Né? Por que que quando a gente vê então, galera, por que que quando nós assistimos um jornal na televisão, falando da política, ou assistimos o horário eleitoral, né, nós não vemos políticos negros, ou vemos muito pouco, ou seja, a grande maioria são pessoas não negras ocupando os espaços da política? Vamos pensar, as grandes lideranças políticas nacionais, aquelas que disputam a presidência da República, quantas dessas lideranças são negros e negras? A gente pode lembrar de um ou dois nomes, exatamente porque são a minoria. A maioria são pessoas não negras ocupando esses espaços, que são espaços de poder, espaços de decisão. Quantos intelectuais nós vemos dando entrevista na televisão analisando fatos negros e negras? Se a maioria da população é negra, né? Proporcionalmente deveria ser também. Quantos astros aí, estrelas da televisão, né, são consagrados como grandes nomes, né, que são negros e negras? Quando a gente assiste a televisão, né, a gente assiste a novela, o mundo das novelas, nós, por esse mundo das novelas, nós ficamos sabendo que o nosso país é um país de maioria da população negra? Não, né? Porque os negros na televisão, nas novelas, de um modo geral, ainda aparecem em papéis secundários, em menores papéis ou em papéis mais de subordinados, né, em relação aos personagens brancos, né? Se pegar uma grande atriz reconhecida brasileira, a Fernanda Montenegro, que é uma baita de uma atriz mesmo, ela é aclamada aí como uma das maiores atrizes do país, né? Será que nós não temos nenhuma atriz negra do mesmo quilate, do mesmo gabarito que ela? Claro que temos, mas elas estão escondidas, né? Aliás, Ruth Souza é uma grande atriz brasileira que faleceu há 2 anos, assim como Fernanda Montenegro, mas não alcançou o mesmo patamar da Fernanda Montenegro porque ela não teve as mesmas oportunidades que a Fernanda Montenegro teve. Ou seja, nós não reconhecemos na televisão, nas mídias, um país de maioria de população negra que nós somos na realidade. Percebo então que há uma distorção entre o que a gente vê na televisão, o que a gente vê na propaganda, o que a gente vê no jornal e a realidade do nosso país. Isso é uma crise de representatividade, onde a população negra não ocupa espaços de poder. Essa crise de representatividade, galera, ela acaba só reforçando o racismo, pois as crianças e os jovens negros acabam não se reconhecendo na televisão, na política, nas universidades, e consequentemente a mensagem que se passa para essas crianças e adolescentes é de que esses espaços não foram feitos para serem ocupados por ela. Além disso, os discursos que procuram explicar, né, que essa desigualdade ela é fruto do esforço da pessoa, ou seja, eu me esforcei e estou aqui, então quem não está é porque não se esforçou o suficiente, é uma explicação que só reforça o racismo, né? Porque coloca a culpa nos indivíduos e desconsidera a desigualdade, né, racial que o nosso país foi submetido na grande maioria de tempo da nossa história, com origem na escravidão, né? Então, pensando nisso, essa é a proposta que eu trago para vocês, né? Pensando como é importante a gente conhecer essas personalidades negras para dar visibilidade, para dar representatividade negra nos espaços de poder. Então é por isso que eu estou propondo essa atividade da pesquisa da biografia. Eu estou sugerindo alguns nomes nesse slide aqui para vocês, né? Então a atividade é essa, né?
A proposta é que vocês escolham um dos perfis sugeridos, que está logo abaixo aqui, e após realizar uma breve pesquisa sobre a biografia, ou seja, sobre a história de vida dessa pessoa, produza algum material contando brevemente a história do seu personagem, da pessoa que você escolheu, e destacando o porquê a história dessa pessoa é importante para a representatividade negra em nosso país. Tá, pessoal? Então você pode produzir isso em formatos de pequenos vídeos como esse, ou pequenos áudios do celular, se você não quiser aparecer, tá? Que a gente pode usar como podcast, um arquivo de áudio. Vídeos curtos de 2 a 5 minutos, tá? Só não se esqueça de se identificar antes, né? Então você vai mandar o áudio e fala: bom, olá pessoal, aqui é o fulano da série tal e eu vou contar a história de fulano de tal, vou contar a história do Milton Santos, tá? Então eu tenho algumas sugestões aqui para vocês. Eu tenho aqui algumas sugestões de grandes personalidades negros e negras, heróis e heroínas negros da história do Brasil, que lutaram pela liberdade, que lutaram contra a escravidão, tá? Intelectuais negros importantíssimos para a história do Brasil, como Milton Santos, Abdias do Nascimento, grandes artistas também, cineastas nós temos aqui, nós temos pessoas do esporte, né? Grandes atletas negros do esporte, como a Rafaela Silva, judoca, o Anderson Silva. Enfim, galera, escritores, né, que escreveram muita literatura brasileira, políticos também. Ou seja, nós temos, galera, uma infinidade de personalidades, negros e negras, que às vezes ficam escondidos porque o nosso país é racista, mas eles são importantes para a história do Brasil, foram heróis e heroínas na luta pela liberdade, né, e contra a escravidão do povo negro, e também lutaram aí em suas diversas áreas de atuação para abrir espaço e para gerar representatividade para a população negra, para a gente conseguir aí acabar com o racismo no nosso país, tá? Então vamos aí saudar essa galera aí, esses perfis, né? E vamos celebrar a história deles, então fazendo um grande compartilhamento de histórias nesse 20 de novembro aí para nossa disciplina de história, tá bom? Então pesquisa, quem que precisar de ajuda aí para fazer a pesquisa, me chama no meu contato, vocês têm, tá? Eu posso ajudar vocês, enviar material para vocês conhecerem essas pessoas, e gravem então esses pequenos vídeos ou esses pequenos áudios para a gente fazer uma exposição aí semana que vem. Eu vou mandar para vocês um link para a gente colocar todos esses arquivos e vai ser muito bacana aí, pessoal, tá bom? Então um grande abraço aí para vocês. Vamos usar esse mês da consciência negra para desconstruir o nosso racismo, né? E avançar na luta pela igualdade, tá bom, pessoal? Então um abraço, fiquem bem, qualquer dúvida me escrevam e até mais aí.